Oi, oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Biologia aqui do ABF. Lembrando que as aulas estão sempre num nível olímpico, que é para ajudar você a se preparar e fazer uma boa prova, conquistar uma medalha, faturar um vestibular. Então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre sais minerais, dando continuidade à composição inorgânica da célula. Então vem comigo, que é depois da vinheta. Muito bem, a gente vai falar então sobre sais minerais, lembrando que esses caras são nutrientes que são necessários em pequenas quantidades. Isso não diminui a importância deles, mas eles são requeridos pelo nosso organismo em pequenas quantidades, tanto é que a porcentagem varia aí de 4 a 5% da constituição das células. Lembrando que a quantidade necessária sofre variação com a idade, sofre variação com o sexo e com a fase de vida. Por exemplo, mulheres gestantes, elas requerem alguns minerais em maior quantidade do que numa outra fase de vida. Eu vou falar para vocês então da classificação padronizada e a gente vai dar alguns exemplos bem básicos para depois a gente falar detalhadamente sobre os tipos de minerais e quais são as suas funções no organismo. Então nós temos os sais minerais estruturais. Compondo a estrutura do nosso organismo, nós temos, por exemplo, o cálcio, que forma ossos, dentes. Nós temos, por exemplo, na cartilagem, a presença do enxofre. O cobre, ele é importante também na formação dos vasos sanguíneos. E o fosfato, aí o fósforo, constituindo a membrana plasmática, dentre outros exemplos. Os sais minerais homeostáticos, eles são importantes na homeostase, na manutenção da homeostase do organismo, seja controlando o pH, ou seja, o nível de acidez desses organismos, seja colaborando para o equilíbrio eletrolítico. E aí temos especialmente a presença do sódio, potássio e cloro, entre outros. Os sais minerais catalíticos, eles são importantes porque eles agem como cofatores enzimáticos, ou seja, algumas enzimas, elas precisam da presença dos sais minerais para funcionar. O zinco e o ferro são exemplos disso. E os moduladores são aqueles que atuam aí nas respostas hormonais, então eles favorecem o funcionamento, a liberação de determinados hormônios no nosso organismo. Vamos então falar dos principais exemplos de sais minerais que a gente tem e quais são as suas funções no organismo. O cobalto, ele é muito importante porque ele ajuda na regeneração de partes lesadas de neurônios. O neurônio aí que é muito importante na transmissão dos impulsos, na formação da nossa memória, E ele também está relacionado com a produção dos glóbulos vermelhos. É por isso que a deficiência de cobalto pode levar a uma condição de anemia perniciosa. Outro exemplo de mineral é o ferro. O ferro, ele é muito importante na constituição da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína de estrutura quaternária. São dois tipos de proteína, duas de cada, que se juntam formando esse grande complexo proteico que é a hemoglobina. E cada uma dessas proteínas que faz essa estrutura tem ferro na sua constituição, tem um átomo de ferro na sua constituição. A região dentro da hemoglobina onde tem esses 4 átomos de ferro é chamada de grupo M. Então ele é super importante aí na constituição dessas proteínas. É inclusive o ferro que dá a cor vermelha para o nosso sangue. O ferro também é importante na composição dos citocromos, que são complexos proteicos que atuam aí tanto no processo de fotossíntese quanto no processo de respiração celular, promovendo a transferência de elétrons. Lembrando então, pessoal, que a deficiência de ferro, ela pode estar relacionada também a um outro tipo de anemia, que é a anemia ferropriva, e é importante relacionar com o uso da vitamina C, porque é a vitamina C que vai ajudar na absorção de ferro pelo organismo. Muito bem, vamos falar então um pouquinho do iodo. O iodo é utilizado lá nas nossas glândulas tireoide para a produção de 2 hormônios, o T3 e o T4. Triiodotironina, porque tem 3 átomos, e a tiroxina, que tem 4 átomos. Esses caras,
eles atuam no metabolismo energético, porque são hormônios que induzem as respostas à atividade da mitocôndria. Então ele vai atuar diretamente aí no metabolismo energético. A deficiência de iodo, ela pode levar a uma condição da tireoide que é chamada de bócio. Então, quando a gente tem deficiência de iodo, a gente entra num processo de hipotireoidismo. Não tem iodo, então entra em deficiência a produção dos hormônios. E para tentar compensar a deficiência de iodo, a tireoide aumenta de tamanho para tentar produzir mais hormônios. Muito bem. O cálcio tem uma série de funções, a gente vai gastar um tempinho aqui no cálcio. Ele é importante na constituição mineral de dentes e ossos. Ele também é importante no processo de coagulação sanguínea. Qual é o papel do cálcio na coagulação sanguínea? Ele ativa uma enzima chamada tromboplastina, isso tudo decorrente da ação das plaquetas lá no nosso sangue. A união entre essas duas substâncias faz com que a tromboplastina ative, ou seja, consiga transformar protrombina em trombina. A trombina também precisa se ligar ao cálcio e essa união garante que a trombina consiga ativar o fibrinogênio, transformando ele em fibrina, que é o que vai fazer aquela rede filamentosa que vai dar origem à formação do coágulo. O cálcio também é importante no processo de contração muscular. Por quê? Eu coloquei aqui um pedacinho bem simbólico do sarcômero. O sarcômero é a unidade contrátil que está presente nos músculos. Bem a grosso modo, os nossos músculos eles são divididos em subunidades que são chamadas de sarcômeros. Cada um desses sarcômeros é responsável pela contração e pelo relaxamento, promovendo a contração e relaxamento do músculo como um todo. Cada sarcômero é composto de dois tipos de proteína, as actinas e as miosinas. As actinas, elas estão envoltas por um complexo proteico composto de algumas proteínas, em especial a tropomiosina. Acontece que a miosina, ela precisa ancorar na actina através desses ganchos para puxar a actina e permitir a contração muscular. Só que a tropomiosina, ela não deixa essa conexão acontecer. O papel do cálcio é retirar esse complexo de tropomiosina e liberar a actina. Quando a actina é liberada, os ganchinhos da miosina conseguem se fixar e puxar as proteínas e puxar as actinas, promovendo a contração muscular. Muito bem, o cálcio ainda é importante na ativação de alguns hormônios. Ele também é importante no processo de neurotransmissão. Para acontecer a transmissão nervosa, um neurônio ele traz um impulso elétrico e esse impulso elétrico faz com que lá no finalzinho dos prolongamentos do axônio, neurotransmissores sejam liberados, vesículas de neurotransmissores sejam liberados. Esses neurotransmissores vão cair na fenda sináptica e vão se conectar ao dendrito do neurônio pós-sináptico, ou seja, o neurotransmissor leva a informação de um neurônio para o outro. Acontece que para essa vesícula de neurotransmissor sair da célula é necessária a ação do cálcio, então ele vai permitir que essas vesículas se fundam na membrana plasmática e liberem esse neurotransmissor para a fenda sináptica. O cálcio ainda ajuda na inibição da polispermia. No momento da fecundação, quando um espermatozoide consegue chegar no ovócito secundário, grânulos corticais do gameta feminino liberam cálcio para a zona pelúcida e a zona pelúcida enrijece. Esse processo de enrijecimento, é claro, estou falando aqui a grosso modo, ele impede que outros espermatozoides consigam fazer a fecundação. Então evita a poliespermia, ou seja, a fecundação por mais de um espermatozoide. Além disso, essa rigidez da zona pelúcida também vai ser importante para os processos de divisão celular, mas isso vai ficar para um próximo momento. O cálcio ainda é importante no processo de apoptose. Células, em determinados momentos, elas entendem a necessidade de se autodestruir, porque pode ter uma duplicação errada do DNA e isso levar ao desenvolvimento de um tumor. Então, o cálcio promove o aumento da produção de endonucleases que vão ajudar a degradar o DNA e os componentes celulares para essa célula entrar em apoptose.
Muito bem. É importante a gente lembrar que a vitamina D, ela garante a absorção do cálcio pelo organismo, então é muito importante a gente ter aí sempre os níveis adequados de vitamina D. Hipercalcemia, ou seja, o excesso da quantidade de cálcio no sangue, pode sobrecarregar os rins, porque o rim vai trabalhar muito mais, eliminando muito mais urina, isso pode inclusive formar cálculos renais. E o oposto, quando a gente tem a diminuição da quantidade de cálcio no organismo, isso pode ser ruim tanto na infância quanto na fase adulta. As crianças com deficiência de cálcio podem apresentar um quadro chamado raquitismo, que além da deformidade física, pode causar um retardo mental. E os adultos, especialmente mulheres, elas podem apresentar osteoporose quando elas têm uma redução da taxa de cálcio. As mulheres sofrem mais com a osteoporose porque isso envolve a produção de hormônios femininos, mas isso também a gente vai falar no próximo momento. O fósforo, ele é muito importante porque ele também compõe ossos e dentes, formando aí o fosfato de cálcio, dando uma estrutura rígida aí para os ossos e para os dentes. Ele também é utilizado na formação do ATP. O ATP é o trifosfato de adenosina, ou seja, uma adenosina com 3 fosfatos. E é essa ligação entre os 3 fosfatos que armazena muita energia nessa molécula. Quando o organismo precisa de energia em alguma região, o ATP ele é quebrado, um fosfato é liberado e essa ruptura dessa ligação libera a energia necessária. O DNA e o RNA também têm fósforo na sua composição, assim como os lipídios da membrana plasmática. Lembrem-se, a membrana plasmática ela é fosfolipoproteica, então é um lipídio composto, que é um fosfolipídio associado a proteínas. E ele também pode participar do sistema tampão. O sistema tampão, existem vários tipos de sistema tampão no nosso organismo e eles regulam a acidez, eles regulam o pH. Então, se eu tenho muito íon hidroxila, tem um pH mais básico, mais alto, e o sistema tampão fosfato vai regular essa situação. E o contrário também, se eu tenho muito hidrogênio, eu tenho um pH ácido, baixo. Então, o sistema de tampão fosfato também vai regular, subindo um pouquinho esse pH. A deficiência de fósforo pode trazer situações aí, pode trazer deficiência de reflexo, diminuição da atenção e até formigamentos. O cloro é importante na composição do ácido clorídrico, que compõe o suco gástrico. E o papel do ácido clorídrico é ativar o pepsinogênio e transformá-lo em pepsina. São enzimas inativa e ativa que atuam na degradação, na hidrólise de proteínas, transformando elas em peptídeos que serão futuramente transformados em aminoácidos. O nitrogênio presente aí na composição do ATP, do DNA e do RNA e também dos aminoácidos. Lembrando que o nitrato é a forma como as plantas conseguem absorver esse nitrogênio do solo ali no ciclo do nitrogênio, que também veremos em momento oportuno. O flúor compõe o esmalte dos dentes. Magnésio é importante porque ele compõe a clorofila. O magnésio ajuda a clorofila a absorver a luz do sol. E o sódio e potássio, importantíssimos aí de forma mais famosa, na bomba de sódio e potássio, que está envolvida em vários mecanismos do nosso organismo. Então eles fazem osmorregulação, impulsos nervosos, síntese proteica e respiração celular. Bom, esses são os principais minerais que a gente precisa saber para conseguir fazer uma boa prova. A dica que eu te dou é fazer uma tabelinha com os minerais e as principais funções de cada um deles no nosso organismo. Eu espero que você tenha gostado e vamos lembrar, tá assistindo essa aula? Então tira um print e posta me marcando lá no Instagram, combinado? Pose para foto. Então muito obrigada. Um beijo e até a próxima aula!